Paz de Cristo, meus irmãos. Amém. A paz a todos que estão assistindo esse vídeo. A paz do Senhor, igreja. Nós estamos muito felizes novamente em estarmos juntos aqui, reunidos para louvarmos ao Senhor. Amém. Eu quero convidar você nessa hora, onde você estiver, feche os seus olhos e ore conosco antes de nós estarmos adorando nesse momento maravilhoso que Deus nos permitiu. Amém. Feche seus olhos. Pai, Pai de amor, toda a Tua graça, Pai, recaiu sobre nós, Senhor. Obrigado pelo Teu amor que nos alcança. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam manhã após manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque nós estamos aqui com saúde, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. E nós também enviamos a cura através desse vídeo. Em qualquer casa, qualquer pessoa que estiver assistindo, que esteja precisando, Pai, de uma cura, que esteja precisando de uma resposta Tua, Senhor. Amém. Que o Senhor venha intervir nessa hora. Amém. Que o Senhor venha agir nessa hora em favor de cada um de nós, Pai. Por tão grande amor que nos alcançou. O Teu grande amor se encontrou naquela cruz e se entregou por cada um de nós. Aleluia. E hoje nós temos vida. E vida em abundância através de Cristo Jesus. Nós queremos Te adorar aqui nesse momento, exaltar o Teu santo nome, render louvores a Ti, Pai, Te entregar o melhor, aquilo que é devido. Em nome de Jesus, que o Senhor venha receber, que os Teus olhos estejam olhando para nós, aleluia, que os Teus ouvidos estejam abertos, que a nossa adoração possa subir como um aroma agradável às Tuas narinas. Tudo que nós precisamos está em Ti, Pai. E tudo que nós precisamos vem de Ti. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Terra passarão, mas o
Amém. A paz do Senhor Jesus, querido, como vai você? Como vai a sua casa? Como vai a sua saúde? Espero que todos estejam bem. É muito bom podermos estar com você aqui agora, nesse dia de domingo, compartilhando mais uma porção da palavra de Deus aos nossos amigos, nossos irmãos, né? Loucos para podermos regressar aos nossos cultos presenciais, mas por enquanto temos que atender aí os decretos que são colocados para nós através do governo municipal, estadual e federal. Então nós estamos aí caminhando de acordo com as leis, porque Paulo diz que nós devemos nos submeter às leis dos homens, porque toda autoridade é constituída por Deus, sejam elas humanas ou não. Deus é quem estabelece. Então nós devemos nos submeter, porque esse também é o nosso bom testemunho. Mas logo estaremos retornando, com certeza, em nome de Jesus, à casa do Senhor, para podermos estar juntos louvando ao Senhor, podermos orar juntos, podermos compartilhar daquele ambiente profético. Mas eu quero convidar você a, nesse momento de culto, você fazer do seu lar um ambiente profético. Você tem orado com a sua família, você tem orado pela sua família, você tem orado pela nossa nação, você tem feito, a sua casa se torna um ambiente profético, onde Deus, através das suas orações, irá com certeza se manifestar. Antes de nós estarmos pregando a palavra de Deus, depois de um louvor maravilhoso que nós acabamos de participar e compartilhar, graças a Deus pela nossa equipe de louvor e também por todos aqueles que têm se envolvido com a obra de Deus. Antes de nós estarmos compartilhando então a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você também algumas necessidades da igreja. Nós estamos aí em grandes desafios e assim como você tem os desafios na sua casa, a casa do Senhor também, ela tem os seus desafios e não são pequenos, queridos. Nós estamos aí tentando negociar os aluguéis da casa do Senhor que nós não conseguimos honrar por conta da diminuição drástica nas arrecadações de dízimos e ofertas, e isso entristece muito o nosso coração, mas nós sabemos que muitos irmãos estão realmente com dificuldades para fazerem tudo aquilo que vinham fazendo. Mas eu quero lembrar a você que tudo aquilo que chega à nossa mão, nós temos que separar a parte que cabe ao Senhor, porque o dízimo pertence ao Senhor e não a nós, e nós não podemos administrar o nosso dízimo em causa própria. O que realmente representa o dízimo e a oferta? O dízimo, como está no livro de Malaquias, representa aí a nossa fidelidade a Deus no tocante àquilo que Deus separou para Ele. E a nossa oferta, ela é a nossa dedicação em amor, é o amor pela obra de Deus e desejar ardentemente que a casa do Senhor seja suprida de forma abundante a fim de termos o melhor na casa do Senhor. Então, isso diz respeito à nossa dedicação em obediência à palavra, mas isso tudo também tem promessas da parte de Deus, onde Deus irá nos honrar, Deus irá honrar a nossa oferta. Nós temos falado um pouco aqui sobre a oferta, nessa noite eu não quero me estender muito, mas eu quero lembrar a você que no livro de Malaquias, Deus ele se refere às pessoas que lançam mão daquilo que ele separou para que fosse sagrado a ele, para mantimento na casa do Senhor. Ele considera essas pessoas como ladrões, e aquele povo naquele momento perguntou: em que nós te roubamos, Senhor? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, e por isso vocês não desfrutam dos privilégios da colheita que vocês têm. Aquilo que vem à mão de vocês, o dinheiro, os recursos, eles entram num saquetel furado e vocês não desfrutam dos benefícios dessa dedicação, não é? E a nossa oferta, isso no tocante aos dízimos e nas nossas ofertas do Senhor, lá no livro de Provérbios, ele vai dizer que quando nós honramos o Senhor com a nossa renda e com os nossos bens, os nossos celeiros se enchem, os nossos lagares transbordam, ou seja, aquilo que
nós recebemos a nossa colheita, aquilo que nós ganhamos com o nosso trabalho, se torna abundante. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Eu sei que há uma dificuldade nesse momento, mas que você continue sendo fiel ao Senhor, que você continue dedicando o seu melhor ao Senhor, e nós vamos deixar aqui a conta da igreja para que você possa ser abençoado através deste momento. Não lance mão, não administre em causa própria aquilo que pertence ao Senhor, que foi separado pelo Senhor. Hoje existe uma linha de pensamento teológico que, para mim, ela não tem nada a ver com o reino de Deus, mas com o reino das trevas, não é? Que se nós podemos considerar reino, né? Então, onde se diz que hoje não é mais necessário dízimo nem oferta. Eu quero lembrar a você que a casa do Senhor, se está com as portas abertas, é porque os dízimos e ofertas, eles têm sido entregues no altar. Se pessoas estão podendo desfrutar de um ambiente profético naquele lugar, é porque as contas estão pagas. E como estão pagas, pastor? Estão pagas com dízimos e ofertas. Então eu quero convidar você a não entrar nesta linha de raciocínio, porque certamente você não será abençoado através da palavra de Deus no tocante aos dízimos e ofertas. Vamos honrar ao Senhor, nós vamos deixar aqui a conta, e você vai poder fazer o seu depósito, sua transferência e continuar honrando ao Senhor com as primícias da sua renda. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, abençoe esses irmãos e irmãs que têm suprido aí, através de seus dízimos e ofertas, as necessidades da casa do Senhor, e traga abundância para esses irmãos, que eles possam desfrutar do melhor, que nesse tempo de dificuldades eles possam ver a boa mão do Senhor os abençoando, que nada falte aos meus irmãos. Eu peço ao Senhor que os abençoe com toda sorte de bênçãos e que os guarde da pobreza, da miséria e da escassez. E se houver alguém passando por esse momento com dificuldades, que através deste momento, Senhor, desta dedicação, eles possam receber o milagre do Senhor. É a oração que eu faço, desde já te agradecendo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Então seja fiel ao Senhor. Vamos deixar aqui a conta da igreja para você poder participar. Nesta noite eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, e eu quero fazer referência aqui a Davi, né? A derrubada do gigante Golias, que é um momento na história de Israel que é lembrado até hoje. É lembrado até hoje, está na literatura judaica e também na Bíblia Sagrada, para que nós possamos desfrutar desta palavra e também viver momentos de conquistas em nossas vidas. E eu não tenho dúvida disso, que aquilo que Deus fez no passado, Ele continua fazendo na vida daqueles que creem e que avançam segundo os seus propósitos. Então, Davi foi aquele jovem que nós conhecemos, que foi levantado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, aquele quem Deus escolheu para governar em Israel, sendo ele o segundo rei de Israel, assumindo aí o lugar de Saul. E lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 32, nós vamos ler o seguinte. Eu quero ler esta palavra com você aqui. Diz assim: os filisteus reuniram seu exército para batalhar e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. E então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, e ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze.
A haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. E aqui a Bíblia continua dizendo que Golias ele parou de frente ao exército de Israel que estava ali acampado e começou a desafiar. Ele passou muitos dias desafiando o exército de Israel, chamando para a peleja. E lá no versículo 32, eu li esses primeiros versículos para nós entendermos um pouco sobre Golias, o gigante, não é? Mas nós lá, a partir do versículo 32, nós vamos ler o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, o seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul então consentiu e permitiu que Davi fosse pelejar contra Golias, o filisteu. Queridos, em algum momento de nossas vidas, nós temos falado muito sobre essa questão, né? Quantos gigantes nós temos que desafiar, né? Quantos gigantes, melhor dizendo, nos tem desafiado em nossa trajetória? Porque, na verdade, nós seguimos o propósito da nossa existência e nós temos aí propósitos que nós vamos estabelecendo em nossas vidas segundo aquilo que Deus tem inspirado em nossos corações e também, por que não dizer, os sonhos que nós temos tido de algumas coisas, de conquistar algumas coisas. Por exemplo, você tem o desafio quando você almeja conquistar uma casa própria, por exemplo. Quando você almeja constituir uma família, quando você tem uma família constituída e você tem que manter aquela família. Isso vai gerando desafios em nossas vidas e existem desafios que se tornam verdadeiros gigantes diante de nós. Gigantes que ficam gritando o tempo todo, nos desafiando e nos chamando para a peleja, a fim de nos abater, de nos destruir, de nos derrotar, de nos vencer. Todos nós temos os nossos momentos de enfrentamento, os nossos gigantes interiores e gigantes exteriores, ou seja, gigantes interiores que são gerados por nós mesmos, pelo nosso coração, pela nossa consciência de capacidade ou de incapacidade, e desafios externos, gigantes externos, que são aqueles que são promovidos pelo terreno onde nós temos que avançar, aqueles que estão lá para nos impedirem de avançar, ou seja, obstáculos na nossa caminhada que se tornam muito grandes e que nós muitas vezes nos sentimos incapazes de enfrentá-los, de derrubá-los, de removê-los, de vencê-los. Assim tem sido a vida de todos nós. Mas eu estava realmente pensando aqui sobre isso, porque nós temos que fazer uma análise, uma leitura de todo esse contexto. E muitas vezes nós temos falado dos grandes gigantes que nós temos que enfrentar. Nós costumamos usar Golias como um exemplo para nós e colocamos ele como uma figura representativa dos nossos desafios.
tanto pessoais quanto os desafios que estão externamente todos os dias sendo colocados para nós, não é? Então, eu hoje consegui olhar para Golias como sendo algo secundário na vida de Davi. Entenda bem, Golias hoje, por mim, foi visto como um desafio secundário. Eu não entendi hoje, olhando para a palavra de Deus, a partir da palavra de Davi a Saul, eu não consegui enxergar Golias como seu maior desafio. Que coisa tremenda, pastor! Claro que Golias foi o maior desafio de Davi, eu não consegui enxergá-lo assim hoje ao observar a maneira como Davi ele trata Golias, como Davi se apresenta para pelejar contra Golias, como ele se apresenta a Saul. Eu não consegui enxergar naquele indivíduo enorme de 2,90 m, treinado na guerra, desafiador, afrontando Israel como um problema para Davi. Ou seja, era um problema, mas não um problema na dimensão que muitas vezes nós temos enxergado. Ah, pastor, então ele não era um grande problema para Davi? Ele era um grande problema para Davi. Nós não temos dúvida disso. Basta nós observarmos a estatura de Davi e a estatura daquele homem. A maneira como Davi foi criado e a maneira como aquele homem foi criado. O exército dos filisteus investia nele. Ele era o cara da frente, ele era o cara que ia amedrontar, ele afrontava, ele amedrontava. Mas eu percebo na fala de Davi que ele não era esse elemento que vai trazer tamanho desespero para a pessoa de Davi. Eu comecei a olhar um pouquinho para trás, quando Davi ele começa a interagir com Saul, e Saul dizendo para ele: olha, meu filho, você não poderá lutar contra esse homem, você é um jovem ainda, você é um pastor de ovelhas, você é alguém que não está preparado para enfrentar. Talvez Saul tenha dito: olha Israel, como é que está diante desse homem, olha como eu estou diante desse homem. E você, um jovem, você está se oferecendo para lutar contra esse gigante, mas você não tem condições de pelejar contra este gigante. E Davi diz: não te preocupe, ó rei. Não se atemorize o teu coração, e nem do povo, nem de Israel. Porque eu, teu servo, vou pelejar contra esse incircunciso filisteu. E começa a falar sobre os seus desafios anteriores que fizeram parte da sua trajetória de treinamento, fizeram parte do seu período de treinamento. Deus já havia preparado Davi. E eu comecei a entender que o pior momento para Davi não era enfrentar exatamente Golias, o filisteu. O pior momento para Davi, se nós fizermos uma análise mais profunda, nós vamos entender que foi exatamente o momento onde ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai no campo e teve que enfrentar essas bestas do campo. O leão que veio, o urso que veio e a maneira como ele os enfrentou. Entenda bem. Davi, antes de enfrentar o leão e o urso, Davi não tinha enfrentado nenhum grande desafio. E enfrentar o leão e enfrentar o urso, nós temos que concordar que é um grande desafio. E ele dizia que ele os enfrentou com as próprias mãos, que ele abria as mandíbulas, daqueles animais, se o animal o atacasse. E ele derrotava aquele animal. Vamos fazer aqui uma retrospectiva nessa história. Quando Davi foi levantado rei, que Samuel foi até a casa de Jessé, Davi era o único que estava no campo. Como ele estava? Com quem ele estava? Deixa eu dizer uma coisa para você. Era um jovem
cuidando de um rebanho e estava sozinho. Ele não tinha ninguém para protegê-lo. Saul diz que Davi era muito jovem, não estava acostumado a pelejar. Olha só que coisa tremenda. Lá também Davi estava sozinho e nunca havia pelejado contra um leão e nem contra um urso. Mas Deus o capacitou para que naquele momento ele olhasse para as ovelhas e ele enfrentasse aqueles animais perigosíssimos a fim de livrar a ovelha de seu pai da boca daqueles animais. E ele mata aqueles animais com as próprias mãos, queridos. Olha que coisa tremenda isso. O maior desafio para Davi não era enfrentar o Golias. Davi diz a Saul: assim como o teu servo matou o leão, o urso, ele também matará este homem, este incircunciso, que está afrontando ao exército de Deus, o povo de Israel. Assim como eu matei aqueles animais, eu vou também matar este incircunciso que nos afronta. Não se atemorize, fica tranquilo, porque eu já tenho uma experiência. O maior desafio não era Golias, o maior desafio foi o que ele passou lá atrás, sozinho no campo, sem armas de guerra, sem faca, sem lança, sem espada, e ele derrota animais que aos olhos humanos, ao nosso entendimento, jamais poderiam ser derrotados por um homem apenas com as mãos. Parece coisa de filme, mas é o que está relatado na palavra de Deus. Então, o maior desafio de Davi foi ser preparado. Diga comigo onde você estiver. O maior desafio é ser preparado. Quer que eu diga uma coisa para você? A maioria das pessoas não chegam a enfrentar gigantes. A maioria das pessoas, elas não passam do estágio onde elas estão sendo preparadas para enfrentar desafios maiores. Gigantes representam desafios maiores. Gigantes representam inimigos que precisam ser tratados com muita convicção, com muita certeza e com muita força e com muita garra, com muita fé, com muita agilidade, com muita destreza, com muita capacidade. E para isso nós passamos por períodos de treinamento. Então, aqueles desafios que ele teve, que já não foram pequenos, estando ele sozinho no campo, foram desafios assustadores, porque ele não tinha nunca sido desafiado daquela forma. E ele precisou passar por aquele estágio e ali ele se preparou, inclusive emocionalmente. Ele criou em si mesmo uma estabilidade emocional. Ele criou em si mesmo uma visão sobre os desafios, uma visão sobre os inimigos, uma visão sobre si mesmo, sobre aquilo que Deus havia feito dele. Foi ali que a sua estrutura foi edificada, fortalecida, forjada, para que ele pudesse enfrentar Golias. Por isso eu estou dizendo que tem muitas pessoas que não chegam a enfrentar Golias. Tem muitas lutas na nossa vida que nós estamos dizendo que são os Golias da nossa vida, mas que na verdade não são. São ainda o nosso período de estágio, onde nós temos que matar. São apenas leões, são apenas ursos, que vão exigir de nós uma coragem, uma ousadia e uma fé, para que nós possamos vencer e sermos então preparados, porque aí sim o gigante não nos causará impacto algum, por causa da estrutura que foi gerada em nós, aonde nós fomos edificados, e nós muitas vezes não estamos preparados para alguns desafios desses. Até mesmo muitos chegam a sentir pânico quando estão diante desses desafios. Mas eu quero ver aqui essa situação do versículo 4 ao versículo 11. A Bíblia vai falar sobre a maneira como estavam agora
a forma como eles estavam, os irmãos de Davi, como Israel estava. E a Bíblia diz que eles estavam amedrontados. Quando Davi chega, não estavam então preparados para aquele desafio. Eu quero dizer a você, não seja como os irmãos de Davi, não seja como Israel naquele momento, seja como Davi. Espere em Deus, se prepare em Deus, enfrente os desafios que você tem que enfrentar hoje, para que você possa estar preparado para enfrentar o gigante. Os irmãos de Davi não foram preparados, sabe por quê? Porque eles não foram chamados por Deus para enfrentar gigantes. Eles não foram chamados por Deus para reinar em Israel. Eles não foram chamados por Deus para fazerem coisas grandes. Eu quero profetizar nesta noite sobre a sua vida. Você que está em Cristo Jesus, entenda bem isso. Nós fomos chamados como os reis e sacerdotes. Nós fomos chamados como embaixadores do reino de Deus sobre essa terra. E eu quero dizer a você, embaixadores, reis, sacerdotes, não enfrentam poucos desafios, mas são eles que verdadeiramente vão trazer a visão do reino de Deus para ser estabelecida na terra. A tua vitória, ela serve de testemunho do governo de Deus na sua vida. Ela serve de testemunho do quanto Deus é zeloso para com a sua vida. A sua vitória, todos os desafios que você tem, do menor ao maior, eles representam o Espírito de Deus agindo na sua vida para cumprir o propósito de Deus e estabelecer os filhos de Deus nessa terra. Tem desafios que você está enfrentando aí, que são desafios que vão definir a sua história nesta terra, e você não pode abrir mão desses desafios. Avance em frente com coragem e defenda aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. O medo, a incerteza, a covardia, a desistência, elas impedem que nós venhamos a enfrentar os nossos Golias. E Davi foi treinado nas lutas lá atrás para enfrentar agora esta grande luta. Meus irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Aquilo que você possa estar enfrentando hoje pode ser um treinamento. Pode ser um treinamento para você enfrentar desafios maiores e ser estabelecido na posição que Deus tem te chamado. Não desista dos ursos, não desista dos leões, não corra dos ursos, não corra dos leões, não abra mão desses desafios grandiosos que estão na sua vida, porque Deus tem coisas grandes para estabelecer na sua vida. Deus te chamou para viver momentos complexos, onde você precisará discernir o reino de Deus, discernir o movimento do reino de Deus, discernir a mão de Deus, discernir a sua vocação em Deus para viver aquilo que Deus tem chamado você para viver. Quantos aqui têm conquistado coisas tremendas? Por quê? Porque não abriram mão dos seus desafios, não abriram mão do treinamento, não abriram mão daquilo que Deus colocou. Às vezes temos visto pessoas murmurando demais, reclamando demais. Poxa, quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, quanto mais eu clamo, quanto mais eu peço, mais as coisas se tornam difíceis. Não. Quando você pedir vitória, Deus vai te dar uma prova, uma batalha. Quando você pedir paz, Deus vai te dar uma situação para que você possa exercer domínio próprio. Entende isso? Entende isso? Quando você pedir vitória, não existe vitória sem luta. Se você tem algum alvo, algum objetivo, se você tem algo a realizar, algo a fazer, você precisa entender essas coisas. O maior desafio nem sempre é o gigante. O gigante só será um grande desafio se nós não estivermos preparados, se nós tivermos aberto mão dos desafios anteriores. Eu quero dizer para você,
Não abra mão de nenhum desafio que chegar à sua tenda, por menor que seja. Eles estarão te preparando para desafios maiores, queridos. Eu quero compartilhar aqui ainda alguns pontos com você. O primeiro ponto é que não importa. Você sabe que os irmãos de Davi o viram como um olheiro. Você veio aqui para nos observar, para você ir levar aquilo que você viu aqui para o nosso pai, preocupar o nosso pai. Volta lá para aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas. Então entenda bem, muitas vezes você vai estar cercado de pessoas que, por não entenderem o seu papel, elas não vão acreditar em você e vão pensar diferente a seu respeito. Tem pessoas que vão ver você envolvida com esses desafios e elas não compreendendo esse momento na sua vida em que Deus está te preparando para algo maior, elas vão interpretar de forma errada e vão até tentar te desestimular. Entenda bem isso, não importa como as pessoas elas te veem, não importa o que as pessoas pensem de você, se Deus te preparou para esse momento ele faz parte da sua história e é Ele a quem você deve nele em que você deve focar, querido. É nele que você deve focar. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando. Não se deixe desestimular. Ouça bem, nós estamos vivendo momentos difíceis agora. E ouça, nós estamos ainda iniciando um processo. Porque a Bíblia diz em Mateus 24 que quando nós começássemos a ouvir de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, de pestes e tal, para nós não nos atribularmos, porque esse seria apenas o início das dores. Coisas ainda virão. Se você não conseguir enfrentar esse momento e com ousadia, com fé, com coragem, com destreza, como você vai enfrentar os momentos que virão? Então eu quero deixar aqui uma palavra para você. Não se deixe desestimular por palavras. Pessoas amedrontadas, elas são limitadas no seu campo de ação e elas têm a tendência a medir todas as pessoas por aquilo que elas mesmas estão vivendo. Ali, eles estavam tentando desestimular, porque eles estavam amedrontados e Davi havia visto o seu medo. E eles não se conformavam com isso. Mas não era isso que Davi estava fazendo ali. Foi essa a ordem do pai dele. Leva essa comida para os teus irmãos e observa, vê como é que as coisas estão lá. Mas quando ele chegou lá, Davi tinha um outro propósito no coração. O propósito dele era exatamente se posicionar de acordo com a sua vocação. E a sua vocação não é a de ter medo, não é a de desistir. A sua vocação é de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Essa é a sua vocação, andar segundo os propósitos de Deus. Então não se importe com o que as pessoas vão pensar, com o que elas vão falar. Tem gente que nessa hora, quando você quer manifestar a fé, ela diz, você não está vendo que o momento não é apropriado para você fazer tal coisa, para você se expor, para você caminhar assim? Nós precisamos agir segundo aquilo que Deus nos capacitou para fazermos e não segundo aquilo que as pessoas pensam. Eu quero dizer uma coisa para você, Davi era a pessoa mais forte de Israel. Parou para perceber isso? Foi o único que se manteve de pé, foi o único que se interessou pela luta, foi o único que não se deixou abater nem pela palavra dos irmãos e nem pela palavra do rei, foi o único que disse, eu tenho convicção de que Deus vai me entregar esse filisteu em minhas mãos e o exército de Deus não será afrontado por ele. Foi o único. Davi era o menor em estatura, era o menor da sua casa, era o menor que se apresentou em Israel, mas era o maior em propósito, era o maior em vigor, era o maior em confiança, era o maior em visão. Eu quero dizer isso para você. A sua missão é a missão de vencer em nome do Senhor. Então, uma segunda coisa que nós precisamos compartilhar é que às vezes nós nos sentimos intimidados
pelas pressões dos gigantes que se apresentam. Coisa tremenda isso, né? Eu acabei de falar que muitas pessoas desistem dos primeiros desafios. Elas desistem dos primeiros momentos. Elas desistem daquilo que Deus coloca para elas, para que elas sejam preparadas. Se você não vence esses primeiros desafios, você certamente nem vai chegar aos grandes desafios, ou se chegar, você vai chegar totalmente despreparado. Davi chegou totalmente preparado. Por quê? Porque ele soube entender o momento, o modo, a maneira como as coisas estavam acontecendo e quais os propósitos de Deus. O Espírito Santo, ele é capaz de revelar isso a mim e a você. Ele é capaz de revelar isso. Nós precisamos estar atentos ao Espírito de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos intimidados pelas pressões, pelos gigantes ou pelos grandes desafios que se mostram diante de nós e que são desafios que nós não podemos abrir mão deles. Israel, querendo ou não querendo, eles estavam ali diante de um desafio que iria levá-los a uma condição. Entenda bem, se eles não conseguissem lutar contra os filisteus e fossem se amedrontando cada vez mais, os filisteus iriam tomar conta de Israel, iriam sitiar Israel, iriam assumir o controle de Israel. Se Davi não chega, Israel estaria fadado ao fracasso. Aquela luta seria uma luta perdida por WO. Você já ouviu falar de WO? WO é quando dois times têm um encontro marcado para disputarem uma partida de futebol e um dos times resolve não comparecer, ele perde por WO. E o gigante filisteu os afrontou durante 40 dias, chamando-os para a peleja, e eles não tiveram coragem. Davi se apresentou e cumpriu com o papel de representante de Israel perante aquele exército onde o gigante era a linha de frente. Ninguém ali era mais forte que Davi. Ninguém é mais forte do que você, porque você tem um chamado de Deus. Ninguém é mais forte que você, porque você compreende a sua vocação de fé. Ninguém é mais forte que você, nem doença, nem desafio financeiro, nem desafio estrutural, nada. Os ventos estão contrários, os gigantes estão se levantando, vem a afronta, vem o medo, são os ventos. Mas você é uma pessoa que está edificada na rocha, você tem um chamado para exercer a sua vocação de fé e ver as manifestações do poder de Deus. Era isso que Davi estava fazendo. Eu vou enfrentar aquele Golias e Deus vai entregá-lo nas minhas mãos. Ouça, deixa eu dizer uma coisa para você. O grande problema das pessoas que estão de fora e que não cogitam das mesmas coisas que nós, que vivemos pela palavra, é que elas enxergam o homem como sendo o centro. Se o homem ele está diante de uma situação difícil, em que ele não tem condições de enfrentar, ali eles estão limitados e começam a pensar em se proteger do fracasso. Mas aqueles que têm uma vocação de fé, eles não enxergam desta forma. Quando a sua força acaba, entra a força de Deus. Ele disse, olha, ele pode ser maior que eu, ele pode ser um homem de guerra, ele pode ser o que for, mas eu fui treinado lá e agora eu estou diante dele. Deus me colocou diante dele e Deus vai entregá-lo em minhas mãos e eu entregarei a cabeça dele, arrancarei a cabeça dele e entregarei as feras do campo. E Davi fez isso. Davi estava blindado. Eu quero pedir a Deus que você esteja blindado, que você não se deixe abalar por aquilo que você está vendo, mas que você se deixe influenciar e se levar totalmente por aquilo que você está lendo na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa. Ela é poderosa. Nenhuma palavra de Deus volta vazia, querido. E eu quero compartilhar isso com você. Existe algo para a gente encerrar ainda que eu quero compartilhar, que é uma coisa que nos falta muito, querido, que nós nos esquecemos muito facilmente, é a forma como Deus tem dado vitória e conduzido. Que coisa tremenda!
Muitas vezes estamos diante de situações que nós verdadeiramente acreditamos que os elementos que nós temos, que as armas que nós temos, elas não vão dar conta daquela situação. Ah, uma crise financeira. Pastor, eu estou enfrentando uma crise financeira tremenda e eu sei que o que eu tenho hoje não vai ser suficiente para eu resolver os meus problemas e para a minha sobrevivência. Pastor, eu sei que nós estamos diante de um vírus que está destruindo pessoas e eu tenho medo porque a minha saúde é um pouco debilitada, eu tenho algum tipo de problema que pode me tornar mais vulnerável ou menos resistente a esse vírus, e eu tenho medo. Eu quero dizer uma coisa para você. Davi também não tinha as armas que naturalmente nós entendemos que seriam as armas que poderiam favorecê-lo no combate contra aquele gigante. Existem gigantes nas nossas vidas, o tempo todo, irmãos. O tempo todo nós estamos enfrentando desafios que são maiores do que nós. O tempo todo. Mas Davi tinha uma habilidade. Ele tinha a habilidade de lidar com a funda. E aquela funda, ela realmente não representava nada para aquele homem. O que era uma pedra lançada como uma funda para um homem daquela estatura, com um escudo daquele tamanho? Não era nada. Queridos, a Bíblia diz que Davi colocou a armadura. Eles tentaram dar a ele todos os elementos que ele precisaria para poder, pelo menos, entrar num combate com aquele homem, sem que estivesse totalmente desfavorecido, né, diante daquele homem. Mas Davi, ele não aceitou aquilo, ele disse: eu não sei lidar com isso. O que eu sei é isso aqui, o meu campo é esse aqui, a minha maneira de lidar, o que eu sei é isso aqui. Mas eu tenho convicção que o Senhor vai me capacitar e Ele vai para lá. E aquele homem, ele debocha de Davi. Ele diz: eu sou algum cão para vires contra mim com pau, com pedra? E Davi, na hora que aquele homem ameaça partir para cima dele, Davi avança na direção daquele homem, pega aquela pedra, aquela pequena pedra, aquela funda, roda, e quando aquela pedra é lançada, querido, aquela pedra representa a fé de Davi. Ela representa a confiança de Davi. Ele não estava confiando nos padrões humanos, ele não estava confiando nas armas humanas, ele não estava confiando naquilo que fora produzido por homens, ele estava confiando em Deus. Foi ele mesmo quem antes disse: o Senhor entregará esse filisteu em minhas mãos ainda hoje. E Deus inspirou Davi a usar aquilo que ele sabia usar, aquilo que ele tinha condições e habilidade para fazer. Entenda bem, eu quero dizer uma coisa para você. Você hoje pode não ter uma funda, você pode não ter uma espada, porque hoje nós nem usamos essas coisas, mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, irmãos. Eu quero dizer para você, você tem armas tremendas, você tem a tua fé, você tem a oração, você tem a palavra, você tem a revelação profética de Deus sobre a sua vida e você tem a garantia de Deus. A palavra de Deus nos garante vitória. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Hoje, seja o que você estiver vivendo, Deus está contigo e você tem um chamado. Você tem um chamado. Não abra mão dos teus desafios e tire proveito deles. Não abra mão, queridos. Não torne os seus desafios um obstáculo na sua trajetória. Torne eles elementos de aprendizado. Aprenda com eles. Cresça com eles. Enfrente-os na fé do Senhor. Enfrente-os com a palavra de Deus. Enfrente-os com o espírito de ousadia que Deus tem te dado, porque Ele não te deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Você é um vencedor, você é uma vencedora e esse é o tempo de você vencer esse gigante. É o tempo de você vencer os ursos e os leões. É o tempo de você se estabelecer como filho e como filha de Deus e vencer para a glória de Deus.
eu quero orar com você e agradecer a Deus por esta palavra, por esse momento e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos onde você estiver, nós queremos te agradecer. Agradecer ao Senhor por esta palavra, agradecer ao Senhor por nos dar esse entendimento de que todos os desafios, eles nos treinam para desafios maiores e que nós temos um chamado para andarmos por fé e não por vista. Porque se nós recuarmos, o Senhor não tem prazer em nós, Senhor. E nós queremos avançar. Nós queremos, assim como Davi, enfrentar todos os desafios e seguir nesta sequência até que o Senhor estabeleça na nossa vida aquilo que o Senhor preparou para nós. Davi tinha um chamado para reinar em Israel e esse foi o caminho que o Senhor traçou para que ele pudesse chegar àquele momento onde o Senhor o iria estabelecer. Que assim seja revelado na vida de cada pessoa que nos assiste nesta hora e que faz parte desse contexto aqui agora de fé. Que o Senhor possa estabelecer, revelar e firmar os passos daqueles que estão em desafios. Que assim seja para a glória e para a honra do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Não desista. Tempos difíceis, vitórias mais gloriosas. Um beijo no seu coração. Amém.